Bom dia, pessoal. Boa Opa, tarde. tudo valendo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professor Leandro. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom, acho que tá todo mundo, não é isso? Assim, não sei se a Idenê tá me ouvindo, se ela me der o ok, eu começo. Acho que a gente pode começar, a gente tá no horário certinho. Ok, beleza. Tá, obrigado, Idenê. Bom, então vamos lá. Boa tarde. A gente está aqui reunido agora, nesse momento, para defesa de qualificação de dissertação de mestrado da Ingrid. É um dia muito feliz e especial. E, de antemão, gostaria de agradecer a presença da professora Flávia Garcia, que está aqui conosco, que é da Fiocruz, né, na avaliadora externa, e agradecer a presença também do professor Heleno Filber, que é o nosso avaliador interno, e também agradeço a presença dos familiares que estão aqui, dos amigos, enfim, de todo mundo que está dando suporte para a Ingrid nesse momento tão especial. Tá? Então, nesse momento a gente vai dar início, vou passar a palavra para a Ingrid. Ingrid, tem 30 minutos para fazer a tua apresentação, e depois, no momento seguinte, a gente passa a palavra para a banca, fazer as arguições e as considerações sobre o teu trabalho, e depois a gente dá seguimento no protocolo também. A gente vai dar uma volta, eu, a professora Flávia e o Heleno, para conversar, e depois a gente retorna para poder fazer o protocolo final da sessão, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Tá certo, professor Otávio. Obrigado pela introdução. Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Ingrid Mendes. Eu vou apresentar esse trabalho de qualificação titulado Heróis da Luz, o desenvolvimento de um jogo sério para auxiliar o ensino de suporte básico de vida e ressuscitação cardiopulmonar. É sob orientação do professor Dr. Otávio Noura Teixeira, com a orientação da professora doutora Viviane Almeida dos Santos. Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Bom, introdução. Primeiro, um contexto, né? De acordo com os arquivos brasileiros de cardiologia, de Gonzalez et al., o treinamento do suporte básico de vida, ele gera habilidades específicas que podem ser esquecidas em um curto intervalo de tempo, por volta de 3 a 6 meses. E aí, por conta dessas práticas constantes, né, esse conhecimento ele pode expirar, né, dentro de 3 a 6 meses. Então, a gente vai, dessa premissa, né, a gente parte para o problema de pesquisa, que seria, através de uma solução digital lúdica, seria possível gerar engajamento desse conhecimento tão específico, né, que é o suporte básico de vida, e eu vou utilizar aqui a sigla SBV, né, quando eu mencionar SBV, vocês subentendem que é suporte básico de vida, atingindo a maior variedade de público possível. Então, a motivação desse trabalho, seria o terceiro item, é o interesse pela continuidade dos estudos na área de jogos digitais, né, o meu trabalho de graduação foi relacionado à área de jogos digitais, mas voltado para propaganda, advertising, e continuando em jogos. A possibilidade de contribuir para as pesquisas do doutorando em enfermagem da UEPA, o colega Michael Nogueira. Existe um interesse mútuo, né, na união dessas áreas de pesquisa de jogos sérios, com foco em saúde, health games, e a proposta, né, é realizar um trabalho a motivação também é realizar um trabalho colaborativo multidisciplinar, que envolve a computação, o game design, as artes e a área da saúde, gerando um produto que agregará valor educacional ao público final. E, quem sabe, outras coisas mais. A justificativa. A base de um jogo é que, através de regras estabelecidas, com a repetição constante para gerar o domínio dos desafios propostos, ela gera engajamento e aprimoramento dos conhecimentos abordados e explicitados. Os jogos sérios, eles trazem uma proposta de evoluir os jogos educativos com foco em treinamento e gerenciamento. Eles possuem a finalidade de lidar com os temas relevantes para a sociedade, segundo Ravizzi et al. 2017. Contribuir também para a produção, né, outra justificativa desse trabalho é contribuir para a produção nacional do mercado de jogos digitais, evidenciando a região norte, meio acadêmico e comercial, que é pouco visibilizada. A pesquisa principal
é possível apresentar os conceitos de SBV, né, de forma a proporcionar uma maior difusão desses conhecimentos, com uma abordagem lúdica e que gera engajamento? E aí a gente parte para as 4 perguntas que nortearam o meu mapeamento sistemático da literatura, que, né, faz parte da pesquisa pelo estado da arte. E seria a primeira pergunta: como os jogos sérios têm sido utilizados para ensinar os protocolos de RCP? RCP é ressuscitação cardiopulmonar. A segunda pergunta: qual a eficiência dos jogos sérios no ensino de RCP? A terceira pergunta: qual o estado da arte dos jogos sérios focados na área da saúde para o ensino de RCP? E a última pergunta seria: quais as plataformas utilizadas para experienciar esses jogos, que também nos ajudariam a nortear a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. Então, a gente parte também para o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral seria construir um jogo digital sério, focado na área da saúde, com o intuito de difundir os conhecimentos de SBV, uma linguagem simples e universal, que contemple todos os públicos, de idosos a crianças, seja um produto, né, acessível, com linguagem acessível. Os objetivos específicos seria a criação de um documento de game design para nortear o desenvolvimento do jogo, descrevendo elementos fundamentais como regras, jogadores, jogabilidade, mecânicas de jogo e o diferencial deste para outros jogos similares. Servir como um mecanismo de auxílio e de prática virtual dos conhecimentos referentes à ressuscitação cardiopulmonar, RCP, agregar valor multidisciplinar, sendo, né, um subproduto para a tese de doutorado do aluno de enfermagem na UEPA, que constava na motivação também, divulgar a aplicação na internet através de um website de conscientização dos procedimentos de SBV, que isso é uma parte do trabalho do Michael, e construção de agentes inteligentes que contribuam para a melhoria do jogo e que identifiquem qual a dificuldade de aprendizado dos jogadores com a proposta de aprimorar ainda mais o produto final. Que através de observação ele irá coletar dados referentes ao comportamento dos jogadores para poder gerar mais estudos. Então a gente parte para a revisão da literatura. A revisão da literatura ela acabou se tornando um mapeamento sistemático, que ele foi publicado como um capítulo de livro do livro Computer Games Development, do Dr. Branislav Sobota, da editora Intech Open. Está aí a referência Mendes et al., 2022, foi em 6 de março desse ano. E o título é o uso de jogos sérios para aprendizado, né, de ressuscitação cardiopulmonar. É uma revisão, um mapeamento sistemático, né, da literatura e os autores envolvidos. Então, partindo para o mapeamento, que é a nossa revisão, as bases consultadas foram a base do SB Games, do Simpósio Brasileiro de Jogos, do I3E, do Google Acadêmico e o portal da CAPES, nas seguintes bases: a PubMed, a Scopus, a Advanced Technologies, a Aerospace Database, a Directory of Open Access Journals, que é do AJA, a Web of Science, Springer Link, Sage Journals, a ERIC e a ACM Digital Library. As palavras-chave, né, que eu utilizei, em português, jogos sérios, em inglês, serious games, em português, RCP, em inglês, CPR, a ressuscitação cardiopulmonar, cardiopulmonary resuscitation, SBV, em inglês é BLS, que é Basic Life Support, que é o suporte básico de vida. Aqui está a estrutura, né, utilizada no Google Acadêmico e no I3E, e no portal da CAPES foi essa outra estrutura aqui, porque foi onde a gente encontrou os trabalhos com siglas parecidas, por exemplo, como o Pull Resource, é a mesma CPR, né, a mesma sigla aqui do Cardiopulmonary Resuscitation em inglês, e o Biomedical Laboratory Science é a mesma sigla do BLS em inglês, que seria o Basic Life Support. Então, eles foram excluídos, né, na string. Eu utilizei a ferramenta START, da UFSCar, para organizar todo o material pesquisado e os estudos selecionados eles foram consolidados numa planilha do Excel, também ajudou a gerar os gráficos. Os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram 4 e os de exclusão também foram 4. Os de inclusão foram estar dentro da margem temporal dos últimos 5 anos, de 2016 a 2021, pertencer à disciplina de enfermagem, ciência da computação e medicina, especificamente no portal da CAPES, que perde esses itens, né? Conter relação com a ressuscitação cardiopulmonar, o RCP, trabalhos acadêmicos em língua inglesa e português do Brasil, que são os que eu conseguiria identificar
e ler o conteúdo todo de forma eficaz. Os critérios de exclusão, né, que também são 4, seria ser do espectro de game, esporte físico, né, games, né, físico, futebol, sei lá, xadrez não, né, tênis, enfim, que sejam de forma física e não digital. Conter o termo, né, como eu falei anteriormente, Common Pool Resource ou Cascade Pose Regression, que seria referentes à sigla do CPR e não bateria com Cardiopulmonary Resuscitation. O outro seria conter o Biomedical Laboratory Science, que a sigla seria idêntica ao BLS, que é o Basic Life Support, que é o suporte básico de vida, e não ser uma implementação gamificada, né? Nós queríamos que fosse um jogo digital. Então, se não fosse, seria descartado, e foi descartado. Então, aqui segue o processo de seleção dos artigos, né, elaborados. Nós identificamos 238 publicações, né, tem a listagem aí no Google Acadêmico, no portal da CAPES, no I3E, no repositório da SB Games. Os duplicados foram removidos, os rejeitados devido ao critério de exclusão foram 103, e aí partimos para 75, que foram selecionados para a etapa de extração dos dados. Dessa etapa de extração, nós excluímos dos 75, 36, por eles não atenderem os critérios de inclusão e serem de meta-análise, e também não atendiam o tema da pesquisa. E, por fim, nós ficamos com 35 artigos que foram revisados por pares. E aí os critérios de seleção e identificação de qualidade. Se o estudo utilizava voluntários para testar a eficiência do ensino do software, se o estudo trata especificamente de suporte básico de vida com foco e RCP, né, por conta dos acrônicos que apareceram, e outros temas dentro da área da saúde, que podem parecer confusos e se misturam. Se há detalhamento de como foi construído o software, com informações da plataforma, a ferramenta utilizada, uso de técnicas de inteligência artificial, e assim como hardwares complementares à aplicação. Então, aí nós temos os resultados encontrados em análise. Essa primeira figura é a quantidade de publicações por continente, que mostra que, majoritariamente, né, 12 trabalhos foram identificados na Europa. Em segundo lugar, veio a América do Sul, com 9 trabalhos. Em terceiro lugar, a Ásia e, consequentemente, né, as outras regiões. A revisão, né, seguindo os resultados encontrados em análise, aqui a gente tem a quantidade de publicações por ano, que mostra que os anos mais prolíficos, né, que tiveram mais pesquisas encontradas desse tema, foi 2019 e 2020. Essa pesquisa, esse mapeamento sistemático, né, a pesquisa dentro das bases foi feita até o mês de julho de 2021, por isso eu não tenho os dados de 2022. As plataformas utilizadas foram, né, em primeiro lugar, dispositivos móveis, que são os celulares, né, Android, iOS. Em segundo lugar, né, por um ponto de diferença, o PC, então de 12 e 11, né, com dispositivo móvel com 27,9% e o PC com 25,6%. Em terceiro lugar, os óculos de realidade virtual, RV, e aí eu elenquei os que tiveram mais trabalho reportado, né, identificado dentro desses 9. Foi o HTC Vive, o Oculus Rift, mais o Go, e o Microsoft HoloLens, que eles são, né, da modalidade Head Mounted Display, né. Aí tem a foto aqui da moça usando o HTC Vive como exemplo. A outra figura aqui é a presença de voluntários do estudo, que são, né, faz parte de um dos critérios de qualidade, e 74%, né, dos estudos mostrou que, né, tinha voluntários para validar o software, né, o uso, e 9 trabalhos não tinham, então 25%. Aqui na figura o rapaz usando o Oculus Rift. Então, os resultados encontrados em análise foram que 8 estudos explicitaram o uso do motor de jogos Unity 3D. Um estudo, ele mencionou o uso do Microsoft Visual Studio C#, esse estudo era de japonês. Um estudo fez uso da ferramenta RPG Maker VX, que era de Taiwan. Não a ferramenta, né, o estudo é de Taiwan. Um estudo fez uso da Unreal Game Engine, mas utilizando em conjunto o hardware do Oculus Go. Esse estudo foi na Austrália. E 29 informaram a plataforma utilizada, como mostrou no gráfico anterior, e 9 estudos fizeram uso, né, da realidade virtual dos dispositivos. Dispositivos de realidade virtual, eles requerem um alto valor de implementação por conta do custo para fazer a aquisição dos equipamentos, né?
Então, as lacunas encontradas foram que a ausência de pesquisa acadêmica referente a jogos comerciais, para futuros trabalhos, uma revisão focada em uma única plataforma, né, talvez uma revisão focada só em dispositivos de VR, uma revisão focada só em jogos para PC e uma focada só em dispositivos móveis. Notou-se também a necessidade de mais revisões sistemáticas nesse campo de estudo, que ele se mostrou ainda um campo vasto a ser desbravado. Foi identificada também a necessidade de uma curadoria de jogos disponíveis nas lojas digitais com uma validação acadêmica. As melhorias nesse trabalho seria expandir as bases com a finalidade de encontrar mais trabalhos na América Latina. Uma solução seria incluir trabalhos na língua espanhola. Aplicação de pesos nos critérios de avaliação para definir a qualidade dos estudos selecionados. A área de jogos com foco em saúde, ela é relativamente nova, o que abre campo para diversos estudos. Aí eu abro um parênteses aqui que ela é relativamente nova, por exemplo, o evento do SB Games, apesar de já estar quase no seu 20º ano, só há 4 anos que ele tem uma trilha focada na área de jogos para a saúde, né? E o SEGA-A, que é o evento internacional, ele só tem 9 anos, né, de edição, né, 9 edições. Então, é uma área relativamente nova, né, com bastante campo a ser estudado. Também há espaço para pesquisa utilizando os periféricos de dispositivo de VR, que eu mencionei, e também sensor de movimentos, o Kinect, que apareceu na pesquisa, o uso de Arduino e do e-Balance Board. Mas o Kinect da Microsoft, né, que era do Xbox, e o e-Balance Board, que é da Nintendo, eles já estão em desuso, né, porque não são mais fabricados pelas companhias respectivas. Então, talvez a tendência seja o foco em dispositivos de realidade virtual, né, os óculos. Então, daqui a gente passa para metodologia. Antes de eu avançar, eu queria só fazer um parênteses também. Esse mapeamento ele só foi possível ser publicado graças a uma, né, colaboração de crowdfunding, né, fundo... crowdfunding em inglês e em português, financiamento coletivo. Então, eu queria aproveitar nesse intervalozinho, né, antes de avançar para a metodologia, e agradecer a todas as pessoas que contribuíram, colaboraram, compartilharam e apoiaram financeiramente que esse trabalho fosse publicado. Então, meu muito obrigado. Somente aos familiares, amigos, ex-colegas de trabalho e desconhecidos da internet. Então, avançar para a metodologia. Essa sessão da metodologia ela foi submetida como um artigo completo para a SME Games 2022 e está aguardando, né, aprovação na primeira semana de setembro. Então, estamos na expectativa, né, ansiosos e otimistas. O título é Proposta de um jogo sério para auxiliar o aprendizado de protocolo de suporte básico de vida dos mesmos autores. Então, a metodologia, né, eu iniciei com o modelo do Schultheimer, o Paul Schultheimer, Design de Games, 2008, onde ele cita 3 etapas, que é a etapa de pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção, no caso aqui do nosso jogo, do trabalho, seria a produção do roteiro, fluxogramas e a confecção do GDD, que é o Game Design Document. No caso, eu utilizei a metodologia MAVOC e a metodologia MDA. Um conjunto delas, né? Na etapa de produção, a arte vai ser desenvolvida no Photoshop ou no Krita, pelo nosso artista colaborador, que é o Felipe Mendes. O código-fonte vai ser desenvolvido na engine RainPy, em Python. Essa engine é voltada para jogos no estilo visual novel, que foi o que nós escolhemos fazer. As ferramentas, né, para ajudar na produção e estruturar todo esse roteiro e o projeto do jogo seria o Twine, para auxiliar na narrativa, e a suíte do Google na organização, de documentos, né, imagens, sprites, sons, enfim, tudo que mais couber. E a etapa de pós-produção são os ajustes, os testes, as aplicações e a publicação, né, ao público, na disponibilização ao público na Google Play e no itch.io, que seria para o PC, que o Google Play ainda tem uns trâmites, né, de pagar e criar um usuário, enfim. E o itch.io é mais aberto, porque é só criar uma conta e publicar, né, para PC e para dispositivos móveis também. Então, a proposta do jogo, né, que é aqui o codinome que a gente usava anteriormente, antes de batizar de Heróis da Luz,
era o BLS Learning, que é Basic Life Support Learning. E antes de ir para a fase, né, de ação, o jogador ele deverá passar pela fase tutorial, que é uma obrigatória, que no Technique da área, né, das empresas de jogos chama-se onboarding. O jogador ele irá se deparar com um ambiente de treinamento, de primeiros socorros, onde os procedimentos de SBV serão realizados em um manequim sob supervisão de um NPC. O NPC é um No Player Character, né, que é um personagem não controlável, e que ele vai ser o responsável por acompanhar o jogador nessa introdução, nesse tutorial, para apresentar todas as etapas. Então, assim será apresentado o algoritmo, né, de suporte básico de vida, que culmina numa PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, e é seguido pela guia CABD, que o C é de circulação, o A é de abertura das vias aéreas, o B é de boa ventilação, e o D é de desfibrilação, o uso do DEA e de outros equipamentos, né, outros procedimentos. Então, aqui tem as figuras, né, mostrando o procedimento. Aqui, essa figura 7, que é a figura aqui da esquerda, é a mecânica de RCP, de ressuscitação cardiopulmonar, e mostra, né, a pessoa em cima do manequim realizando os procedimentos. E ela é composta, né, de alguns estágios, né, e aí você tem que, né, fazer a flexão num determinado ritmo. Inclusive, existem músicas, né, e projetos de pesquisa, estudos publicados já sobre o uso de músicas pela a batida ser exatamente para você manter o ritmo e poder, né, ser efetivo na ressuscitação cardiopulmonar. A outra figura aqui da direita é a escolha da posição correta para as mãos, né? Tem essa posição A das mãos assim, a posição B das mãos assim e a posição C das mãos assim. Então, a gente entra também aqui no uso do método MAVOC, que é uma metodologia para desenvolvimento de jogos voltados para a saúde, da professora Flávia de Carvalho, professor Marcelo de Vasconcelos e mais autores. Nós aplicando o nosso jogo, né, nosso projeto, foi assim, a fase tutorial estruturada, né? Aprender corretamente o protocolo de SBV para salvar vidas e encontrar o tutor, verificar a segurança do local, avaliar os obstáculos do cenário, avaliar a responsabilidade da vítima, avaliar a respiração, avaliar o pulso. Se falhar, a gente aplica a PCR, que é a ressuscitação cardiopulmonar, né, para evitar a parada cardiorrespiratória. Já aconteceu, então a gente usa a ressuscitação cardiopulmonar para intervir. Então, ele tem que aprender essa sequência da RCP, que vai para a sigla do CABD, que foi que eu falei para vocês no slide anterior. Está aqui, usa o DEA, e aí checa essa pessoa, né, não está mais em PCR, não está mais em parada, e coloca em posição de recuperação, que é uma posição que fica de ladinho, assim. A estrutura aqui do MDA, o método MDA é outra metodologia que chama Mechanics, Dynamics e Aesthetics, dos autores, né? É de 2004 o estudo, só esqueci de botar aqui a referência. Mas no nosso trabalho, a mecânica seria referente às regras, a dinâmica seria referente à mecânica e funcionamento, e a estética, né, seria a experiência estética, ela se refere às respostas emocionais, aos estímulos sensoriais das propostas pelas dinâmicas do jogo, né? O que o jogo quer passar, a sensação, influenciados pelo contexto sociocultural. Então, na mecânica, seriam os componentes, talvez emblemas aqui de engajamento, se o jogador acertou 25%, 50% e 100%, para identificar, né, o aumento do seu sucesso dentro da aplicação dos procedimentos. Controle, a múltipla escolha, teste de habilidade e o ritmo seria aplicado, né, no procedimento da ressuscitação cardiopulmonar. Cursos com situações e tarefas, esses cursos e situações e tarefas são mais voltados para o tutorial, ou no caso da pessoa já ter feito o tutorial, e ela quiser consultar depois, ela tem uma parte de cursos para ela, dentro do aplicativo, para ela relembrar, né, o que já foi passado. A dinâmica seria as escolhas, né, dentro do jogo, consequência, contexto, execução correta dos exercícios, assimilação correta do algoritmo para a execução da massagem cardiopulmonar. E a estética é a sensação, né? Então, sentimento de urgência, tensão, né? Porque você está tentando salvar uma vida. Então, não é uma brincadeira, porque estamos no jogo, mas na vida real não é uma brincadeira, é um negócio bem sério. Então, você tem que ter esse sentimento, né? O jogo tem que passar esse sentimento para você também. Pelo menos para você sentir um pouquinho do que é a situação. E gerenciamento do tempo, né? O paramédico, o socorrista, o enfermeiro, enfim, a pessoa habilitada,
ela tem que ter noção dessas coisas, ela precisa. E é isso, a aplicação do MDA. Aqui temos as figuras, né, aqui seria um protótipo do jogo, não é a versão final, é só uma versão prototipada, né, para você escolher as opções dentro do modelo de uma visual novel. E aqui seria o rascunho, né, das expressões faciais do nosso guia, que é o NPC, que vai ser o enfermeiro Michael Nogueira. Então, ele vai apresentar para as pessoas, né, todo o algoritmo, vai fazer todo o onboarding, vai fazer toda a fase tutorial e acompanhar a pessoa e validar se sim ou se não. Então, a gente parte agora para conclusão e trabalho futuros. O estágio atual da pesquisa. O artigo de metodologia, ele foi, né, como eu falei, né, antes de começar a metodologia, ele foi submetido para o SB Games de 2022, estamos aguardando aí a resposta. Espero que seja positiva, confiante. O GDD ele foi concluído e validado por duas perspectivas. Essas duas perspectivas foi através da disciplina que eu participei lá na Fiocruz, com a professora Flávia de Carvalho e o professor Marcelo de Vasconcelos, que é uma disciplina de introdução a jogos, e o produto final dessa disciplina foi a construção do GDD. E a outra perspectiva foi na informática, tópicos especiais de informática e educação, com o professor Heleno, onde ele validou do lado do software, né, da construção do sistema, com os artefatos, o fluxo, os diagramas e todos esses mais detalhes que um software requer. Então, também foi elaborando, né, o protótipo ainda está sendo elaborado, ainda está em desenvolvimento, mas é o estágio atual da pesquisa, e também eu preciso finalizar a escrita, né, da dissertação usando o LaTeX. Os próximos passos vai ser lançar uma versão alfa do jogo para testes, elaborar um artigo de resultados para submissão a eventos, possivelmente no próximo ano, porque esse ano, né, tem que focar em terminar o trabalho. E ano que vem também escrever o jogo em competições de financiamento, quem sabe para conseguir um apoio financeiro para investir mais no jogo e tornar ele mais robusto. Também prêmios de pesquisa e o Festival de Jogos do SB Games de 2023. E verificar a viabilidade de implementação de agentes inteligentes no jogo. E é isso, muito obrigada. Olha, eu fui, acho, dentro do tempo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Ingrid. Então, nesse momento, a gente vai dar sequência. Vamos para o segundo momento, onde a gente vai passar a palavra para os membros da banca fazerem as suas colocações. E aí, como é de praxe, né? E a gente vai convidar nesse momento a professora Flávia para poder fazer sua avaliação. Professora, a palavra está com a senhora. Oi, boa tarde a todos, prazer em conhecê-los. Eu queria agradecer muito, né, por terem me chamado para essa banca. E a Ingrid, ela foi minha aluna na disciplina de Introdução aos Jogos, mas a disciplina ainda é muito introdutória do curso de Divulgação Científica da Fiocruz, e ela foi uma aluna brilhante, exemplar, com um projeto, mostrando um projeto muito promissor em andamento, e foi eleita pelos demais colegas a monitora da disciplina, devido à sua dedicação e brilhantismo durante a disciplina. E queria já dar os parabéns já por esse projeto, assim, projeto articulado com o trabalho de pesquisa de outros pesquisadores, também mostra uma articulação muito grande, até esse comentário que a Ingrid fez agora, que eu acho que eu não sabia, sobre o crowdfunding para poder publicar, né, esse primeiro artigo. Então, é uma pessoa muito bem articulada, de muita atitude. Eu garanto que vai ser uma pesquisadora brilhante. Então, parabéns por esse projeto em andamento. E eu queria, sem mais delongas, eu queria, né, fazer minhas contribuições, né, ao texto escrito. E lembrando, né, que eu vou tentar aqui fazer contribuições, mas é claro que quem decide se essas contribuições vão ser levadas em consideração ou não é o adulto responsável aqui na figura do professor Otávio, porque, afinal de contas, eu não sou da área da computação, embora eu tenha começado a fazer uma aproximação por causa da minha experiência no SB Games, que é um evento que nasceu na computação, mas a minha atuação não é sobre computação, e a gente, quando não é exatamente de uma área, a gente sempre se arrisca a dar pitaco e falar besteira, né, naquele estilo de a gente é martelo e quer tratar tudo como prego.
Então, eu vou tentar dar minhas contribuições aqui ao texto, e, claro, sabendo que tem um adulto responsável aqui para mediar as coisas. E eu encerro por aqui, estourando um pouquinho o tempo. E você está livre para comentar, reclamar. Quer explicar alguma coisa, Ingrid, agora? Se eu quero explicar alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer os ensinamentos, né? As pontuações da professora Flávia vão contribuir bastante para aprimorar mais ainda o trabalho. Eu só tenho a agradecer mesmo. Não tenho nada para defender, não, está super obrigada. Justo. Concordo com tudo que a senhora falou. Aproveita que não é defesa, é qualificação. Qualificação, às vezes, é hora de tirar aquela dúvida, assim, tipo, o que você quer dizer com isso? Não, mas a senhora foi bem criteriosa e bem pontual, né? E realmente, por exemplo, da Jane McGonagall, né, que eu botei, inicialmente eu botei porque eu não encontrei outra referência, mas eu já sabia lá, como a senhora mencionou, dos dados que saíram até recente na Big Festival, né? Do PGD, né? Que é aquela pesquisa, né, de jogos e tal. Pesquisa de Game Brasil. Isso. Aí eu já tinha até anotado para fazer ajuste, mas enfim, não deu tempo. Aí eu me submeti do jeito que estava, mas já tudo foi muito bom. A senhora pontuou os pontos mesmo, as feridas que precisavam ser consertados posteriormente. É só essa a minha fala. Agradecer, muito obrigado. Então é isso, professora Flávia, muito obrigado pelas suas considerações. O checklist que a Ingrid vai ter que fazer está bem grande, né? Então vamos dar sequência. Eu vou passar a palavra então para o professor Heleno, que é avaliador interno do programa. Heleno. Boa tarde, pessoal, novamente. Então, boa tarde. Eu estou aqui um pouquinho improvisado, porque eu não estou em casa e ainda quebrei meu notebook, então estou me virando aqui como dá. Deixei cair ele no chão, a mochila, e põe a tela para o pau. Mas vamos lá. Ingrid, eu quando recebi teu convite, fiquei bem satisfeito, né? A Ingrid, eu já conhecia bem detalhado o projeto, já tinha conversado com ela nos monitoramentos, no acompanhamento da disciplina de informática na educação, onde a gente teve uma parte prática, e a verdade é que a Ingrid já chegou lá, onde a gente queria simplesmente aplicar uma metodologia e desenvolver pelo menos a fase inicial, porque muitas vezes os nossos alunos têm muita dificuldade de conseguir botar o desenvolvimento em prática, né? Sair dos projetos para como começar a desenvolver. E era o objetivo da segunda parte da disciplina esse, e a Ingrid já chegou lá, e rapidinho eu percebi que ela estava com uma desenvoltura fora do comum, dominando o assunto, aí conversando ela já falou sobre a disciplina que ela estava fazendo com a professora Flávia e tal, a gente acertou, eu não vi motivos para forçar uma metodologia diferente, inclusive até porque a abordagem dela estava muito adequada para o que ela está desenvolvendo, e correu tudo bem. Eu nem publiquei as notas ainda, mas se eu não estou enganado, a Ingrid foi a única equipe, inclusive, que eu dei excelente, né? Então, assim, nesse quesito, o projeto... Muito obrigado. O projeto está muito bem estruturado, é aquela coisa, tem pé e cabeça. Você sabe que dali vai sair um jogo. Basta agora desenvolver, passar para a linguagem, né? Na área de desenvolvimento, você rapidinho aprende que o difícil não é programar. Programar, você passa por quem sabe um pouquinho da linguagem, passa por uma linguagem. O difícil é projetar. Fazer um projeto bem feito, fazer um projeto que cerca o que precisa ser cercado, não é trivial, não. Então, parabéns por isso, Ingrid. Aí, sobre o texto, aí talvez eu vou ter que virar um pouquinho martelo também, como a professora Flávia citou, tá? Vou tentar ser mais rápido, Flávia, Ingrid, porque a professora Flávia foi bem detalhista e confesso que ela passou pelos pontos que eu ia comentar. Então, os que eu separei para comentar, alguns eu só tinha anotado, né? E foquem na escrita do artigo mesmo, o programa permite, você já tem um artigo sobre a revisão muito bem escrito, publicado, você já tem um artigo feito que está submetido sobre a metodologia, então talvez aperte um pouquinho da metodologia e expanda o desenvolvimento do projeto. Acho que para a defesa está fantástico, tá?
Seriam essas sugestões aqui, mas eu realmente dou, apesar de ter batido um pouquinho nesses pontos, eu acho assim, ó, que vocês têm um trabalho diferenciado, tá? Eu falo isso em termos de programa, e não só em termos de acho que assim, o trabalho está muito bom. O teu domínio, Ingrid, nossa, não é para tu desanimar, não. Tu tem um domínio, até quando eu fui para a disciplina contigo, tu trouxe uma metodologia diferente, até que estava aprendendo com a professora Flávia, então até eu na disciplina estava esperando que eu ia ensinar muito, e no fim eu aprendi, porque uma área que eu não tenho, não trabalho constantemente, então no fim, assim, eu gostei muito do material, gostei da tua desenvoltura, e a gente percebe que tu vai atrás, tem uma dúvida, depois tu volta, tu fala sobre aquilo que a gente conversou. Então, assim, tá fantástico, tu tem todo o perfil para fazer um trabalho, terminar esse trabalho e arrebentar. Sem contar, falar da aplicação, que a aplicação é de primeira ordem, é de uma importância enorme. Mas, então, só organiza essa parte do formalismo para apresentar os teus resultados, né, na defesa final, e aí eu tenho certeza que vocês vão arrebentar com o trabalho. Tá? E obrigado pelo convite mais uma vez, gente. Seriam essas minhas considerações. Beleza, Leno, te agradeço. É bom esses momentos, é o que eu digo sempre, é um momento de aprendizado literalmente profundo, né? Então, é intensivo e a gente aprende muita coisa, é muito bom poder ouvir tanto a falar da professora Flávia quanto do Heleno. Eu não quero falar muita coisa agora, tem muita coisa que eu tenho que falar para a Ingrid, mas eu vou deixar para a defesa final, tá? Ela sabe o motivo disso. Tá? Esse trabalho tem uma carga emocional muito forte, tá? E eu sei que para alguns que estão aqui isso é conhecido, mas a gente vai deixar essa parte para a defesa final, tá? Que a gente já tem até período programado para poder fechar esse trabalho, para poder ainda finalizar o processo do mestrado. Tá? Eu vou colocar no chat o nick de uma sala, Heleno e Flávia, para a gente reunir rapidinho, e aí nesse tempo a gente deixa o pessoal aqui na sala e depois a gente retorna, tá? Só esperar. Cadê a Ingrid? Ah, tem. Acho que bateram na porta. Ela avisou que foi no banheiro. Desculpe, me perdoe, eu precisava ir do banheiro. Até para lavar o rosto um pouquinho de... Pronto. Bem, obrigado. Desculpa, professor Benício, só agradecer ao professor Heleno, que eu acabei ficando um pouco emocionada depois que ele fez a fala dele e não tive como falar, mas agradecer por todas as contribuições, tá, professor Heleno? Muito obrigada. Respira fundo, Kiki. Para quem não sabe, a Ingrid foi minha aluna na graduação, na época quando eu era professor do CESUPA, que é uma instituição privada em Belém. Vamos lá, tá? A Ingrid, a gente reuniu na outra sala, tá? E, obviamente, a tua qualificação está aprovada. E o passo que a gente tem que dar agora é fazer o que eu disse antes, o checklist de tudo que foi falado, tá? Então, esse é o primeiro passo agora, é fazer o checklist de tudo que foi falado. E, a partir daí, a gente volta a reunir para poder trabalhar em cima disso e dar seguimento para concluir o trabalho para a defesa final também, tá? Então, de antemão, Ingrid agora é a mais nova qualificada, então parabéns, Ingrid, e agradeço de coração a professora Flávia aqui presente, que já fica o convite para a defesa final da Ingrid, também de coração a fala do Heleno, pela parceria desses anos todos dentro da UFPA, e pela contribuição também em tudo, e por estar aqui com a gente também, e também fica o convite já para a defesa final. E possivelmente na defesa final a gente vai ter mais um integrante que ainda estou pensando em trazer uma professora para participar também, mas vamos ver. Tá, então é isso. Olha, se não convidar formalmente, eu entro igual, viu? Ingrid, quer falar alguma coisa, Kiki? Só agradecer mesmo, professor. Agradecer. Nossa, estou só... Agora acho que eu vou passar o restante da tarde chorando. Porque eu sou muito sensível nessa... Acho que eu estava
uma catarse, né, de contendo emoções e tal, passou o nervosismo e agora deslanchou tudo. Mas, enfim, agradecer pelas contribuições, pela oportunidade na disciplina com a professora Flávia e o professor Marcelo. Agradecer também ao professor Otávio, porque se não fosse o professor Otávio me convidar a participar desse mestrado, ele praticamente mudou minha vida, sabe? Eu estava até pensando em desistir da área de TI, e o professor Otávio me resgatou. Não, da professora. E agradecer também ao professor Heleno, que foi muito colaborativo, fez colocações, tanto não só aqui na qualificação, mas na disciplina também de informática na educação. Ele deu contribuições muito pontuais e necessárias para o trabalho. E agradecer a todo mundo. E é isso. Acho que se eu continuar falando, eu vou ficar chorando. Vou deixar para o senhor, tá, prof? Eu também não estou bom para falar hoje, não, Kiki. Mas é isso, eu agradeço a presença de todos aqui. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Tá? A hora é agora. Não, só tenho a agradecer mesmo. E é aquilo, a Ingrid, ela foi muito legal conhecer a Ingrid, foi uma aluna brilhante mesmo, e no programa de vocês continua sendo, assim, um trabalho muito promissor, bonito de ver, sabe, é aquele tipo de trabalho que a gente lê e fica feliz no final. Normalmente dizem que o pessoal da área de engenharia e computação é gelado, né? É um bando de chorão, um bando de bobão, chorão, a gente chora demais e a gente é tudo emotivo, assim. É isso. Caso ninguém queira mais falar nada, Kiki, diga, prof. É desqualificado agora. Muito obrigado. Passou. Aliviou agora um pouco, tirou esse peso. Aí a gente vai ver os trâmites, viu, Flávia, para a questão de assinatura, enfim, e aí eu entro em contato contigo para providenciar isso tudinho, ou então o pessoal da secretaria também do programa entra. Tá? Essas coisas. Os trâmites, Otávio, eu acho que eles vão criar um usuário para a professora Flávia no Cigarra, e aí ela faz assinatura remota como a gente. Né? Perfeito. Já tem os dados dela direitinho, então tá tudo certo. Isso, a gente vai encaminhar o documento, professora, para a senhora seguir o passo a passo para fazer o cadastro no CIPAC. Tá? Perfeito. E aí qualquer dúvida também pode contar comigo que eu te ajudo nesse processo. Então é isso. Agradeço a todo mundo que está aqui. Um bom resto de tarde para vocês aí. Uma boa noite para mim aqui. E fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também a todos que... Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Até mais, gente. Até mais. Prazer em conhecê-los. Até a próxima. Prazer nosso. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal, também da plateia. Obrigado.
Obrigado.